pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade da nossa aula, né? Falando sobre as grandes formações vegetais do Brasil, mas agora a parte 2 e da unidade número 10. Antes de darmos início à nossa aula de hoje, vamos ver alguns conteúdos da nossa última aula, né? Então a gente viu sobre as florestas da Araucária, ou conhecida também como Mata dos Pinhais. Pode aparecer esses dois termos na sua prova, mas tem o mesmo significado. Que lá nós dissemos o seguinte, que as folhas dos pinheiros possuem um formato de agulha. A reprodução ocorre quando as sementes são levadas pelo vento. Principalmente também pelos pássaros, né? Alguns tipos de pássaros eles conseguem levar essas sementes como fonte de alimentos e nesse meio caminho ele acaba caindo e após esse momento essas sementes elas se reproduzem, né? Ou seja, começam a nascer algumas espécies de árvores de acordo com cada semente, né? Então a gente viu também sobre as matas dos cocais, que a mata dos cocais ela é considerada como uma floresta secundária e também ela é considerada como uma mata de transição. Não esqueçam sobre isso também. Sobre a caatinga, um dos principais pontos que nós vimos na aula é que a vegetação são árvores baixas, troncos tortuosos, o que apresentam espinhos e as folhas caem no período da seca também. E a caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e compreende cerca de 11% do território nacional e 70% da região nordeste brasileira. Então, ele é característico somente brasileiro, tá bom? Não existe algum outro país que tenha um bioma parecido como o nosso. Já o Cerrado também ele é considerado o segundo maior bioma da América do Sul, perdendo apenas para a floresta amazônica, e é conhecido também como savana brasileira. Por quê? Lá na África existem algumas características semelhantes sobre o Cerrado, então por isso que eles usam esse termo, né? Savana brasileira. Possui uma formação vegetal de grande biodiversidade e grande potencial aquífero. No entanto, é considerado atualmente o segundo bioma do Brasil mais ameaçado de extinção. Lembre-se, a gente falou também anterior, que a Mata Atlântica também ela foi o bioma mais devastado desde a colonização brasileira. E na atualidade o Cerrado é o segundo, ainda continua com a floresta amazônica, que está praticamente quase extinta, né, em muitas das suas áreas. As maiores áreas da floresta da Mata Atlântica, daí no caso, né, ela é constituída da sua biodiversidade, da sua preservação, a partir de leis federais, estaduais e municipais, né, que auxiliam nesta preservação. Dando continuidade, agora sim entrando no nosso conteúdo, né, da nossa aula 10, parte 1, continuando falando sobre o mesmo tema ainda. Hoje nós vamos falar sobre o Pantanal Mato-Grossense, vamos falar sobre o campus e sobre o mangue. Lembrando, como é de costume, né, pessoal, eu vou deixar para vocês um resumo de toda essa aula lá no finalzinho da nossa aula. Vamos fazer um exercício juntos e deixarei exercícios propostos na sala do Class para vocês estarem resolvendo também. Então, falando sobre o primeiro, né, das grandes formações vegetais do Brasil, da nossa aula de hoje, vamos falar sobre o Pantanal Mato-Grossense. Eu acho que de vocês já escutaram falar muito do Pantanal Mato-Grossense, mas existem algumas dúvidas ainda que eu percebo da sua localização principalmente. Tem muitas pessoas que consideram o Pantanal Mato-Grossense junto com o Cerrado. Eles ficam próximos, né? Porém, eles têm suas características diferenciadas. O Pantanal Mato-Grossense, principalmente, pessoal, são as áreas alagadas, principalmente. Eles ficam muito tempo com áreas alagadas. A sua localização, eu coloquei aqui no nosso último tópico, que fala que ele está localizado no sudoeste do Mato Grosso e oeste do Mato Grosso do Sul. E ele também, pessoal, ele fica em alguns outros países aqui da América do Sul, como o Paraguai e a Bolívia também. Então, ele não é exclusivamente brasileiro. Bom, ele fica entre o Cerrado e a floresta amazônica, né? Então, ele fica nesta região de contato entre essas duas áreas, que é extremamente importante para a biodiversidade das florestas, o que ajuda o Pantanal Mato-Grossense também
na regularidade das chuvas. Como eu já disse um pouco antes, ele tem grandes áreas, né, que ficam alagadas durante grande parte do ano. O que faz ter o processo de evaporação e depois o processo de precipitação. Mas o processo de precipitação, por muitas vezes, não fica restrita somente à região do Pantanal Mato-Grossense. Ela acaba indo para algumas outras áreas, o que faz levar para as outras áreas a regularidade de chuvas, né? Então, por isso que ela é muito importante para o quê? Para os rios, principalmente, eles continuarem tendo a sua escoação de água, né, natural, e também para a gente ter também a agricultura, né? Ou seja, a partir dessas precipitações, a partir das chuvas, é que nós temos as regularidades da umidade do solo para o desenvolvimento principalmente da agricultura e para o abastecimento das águas nas cidades também. Lembrando que o Pantanal Mato-Grossense também, pessoal, ele é uma das regiões de ecossistemas mais diversificados do Brasil. Nós já falamos que tem alguns mais importantes, como a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, mas o Pantanal Mato-Grossense, ele é muito importante, tem muita ecossistema, tem muita biodiversidade naquelas áreas, né? O que ajuda, né? Alguns cientistas ainda estão tentando descobrir ainda algumas espécies, tanto de animais como de vegetais existentes naquelas áreas. A vegetação, pessoal, ela é composta principalmente por florestas densas, cerrados e campos gramínosos. As espécies mais encontradas lá são os ipês, as orquídeas, os pequins e as palmeiras, né? É muito importante ter nessas localidades. Apesar de ser uma área alagada, nós temos muitas queimadas e destruição naquelas áreas também, para a expansão agrícola, principalmente aqui nas últimas décadas, né? Como mesmo eu disse, as áreas alagadas periodicamente são recobertas por vegetações campestres, ou seja, uma vegetação de meio porte, daí no caso, e também aquela vegetação que fica por cima das águas, né? Então a gente acaba nem conseguindo ver, por muitas vezes, as águas existentes pela a vegetação que existe naquela localidade. As espécies que ali ocorrem acompanham a dinâmica das cheias, como mesmo disse, tem épocas que estão mais cheias, tem épocas que estão menos cheias, mas em geral aquelas áreas elas ficam alagadas o ano todo. Somente algumas épocas que nós temos Laninha, El Ninho ou algum outro fenômeno climático é que aquelas áreas elas têm, às vezes, uma vazão maior de água, né? Ou seja, uma cheia maior, ou também nós podemos ter também uma seca um pouco mais predominante, né? As secas que ocorrem anualmente, que formam um ambiente muito biodiverso e único. Como mesmo já disse, não existe algum outro bioma, alguma outra área no território brasileiro que nós temos áreas tanto alagadas, né, como no Pantanal Mato-Grossense, tá bom? Essas são algumas características que eu trouxe, são as principais sobre o Pantanal Mato-Grossense. Lembrando que no texto da apostila de vocês tem algumas outras características. Por isso eu peço para vocês estarem também lendo a apostila de vocês que já está disponível para fazer o download. Aqui, pessoal, eu apresento para vocês as localizações, né? Onde que está localizado o Pantanal Mato-Grossense. Como eu mesmo disse anteriormente, algumas pessoas, às vezes, eles acabam confundindo, né? O Pantanal Mato-Grossense, daí no caso, como nós temos neste mapa, né, que é esse amarelinho, né? Então, olha só, aqui que está localizado o Pantanal Mato-Grossense, né? Então, vocês podem ver que pega alguns outros países, Bolívia e Paraguai, como eu mesmo disse, e nós temos o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso também. E essas outras áreas aqui, pessoal, eu estou passando, é que fica o Cerrado. Então, por muitas vezes, algumas pessoas acabam achando que toda esta área ela é do Cerrado, mas não é. Nós temos também a região do Pantanal
mato-grossense. E aqui eu trouxe uma imagem, né? Como eu disse, né? Então são áreas mais alagadas que nós temos e algumas vegetações que ficam sobre essas águas. Por isso mesmo eu disse que por muitas vezes são áreas lagadas, mas quando nós vamos visitar essas regiões, nem percebemos, né, pessoal? Por quê? Nós temos as vegetações e as áreas, né, que são as áreas alagadas, ou seja, as áreas onde parece a água para nossa visão, por muitas vezes a gente não consegue ver pela a questão da vegetação que nós temos no Pantanal mato-grossense. Dando continuidade à nossa aula, vamos ver agora sobre os campos. Bom, os campos, como o mesmo nome já diz, ele não vai ter uma grande biodiversidade, como nós vimos na floresta amazônica, no Cerrado, na Mata Atlântica. Então, essas áreas podemos caracterizar como as áreas mais simples, mais pobres em biodiversidade. Bom, o que nós vamos encontrar nos campos? Nós vamos encontrar uma vegetação mais rasteira, herbácea, gramíneas, pequenos arbustos esparsos com características diversas conforme determinada região. Então, vocês podem ver que nós não vamos ter aquelas florestas densas, nós não vamos ter áreas alagadas, por exemplo, nós não vamos ter muitas características da biodiversidade, tanto vegetal quanto animal, nestas áreas. Bom, no Brasil, esse bioma, ele representa áreas descontínuas, ou seja, nós não temos uma área muito extensa da região dos campos. Apesar que nós temos, sim, lá no Rio Grande do Sul, no sul do Rio Grande do Sul principalmente, uma área mais extensa, que onde vários autores, eles colocam onde que predomina o campo. Porém, algumas outras áreas do Brasil, nós também temos o campus, como, por exemplo, lá na Amazônia. Nós também temos, como eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Bom, no território onde que nós encontramos? No norte da Amazônia, ou seja, campos de terra firme. Na região sul, como eu disse, principalmente no Rio Grande do Sul, que é campos limpos. E os campos, eles são característicos, pessoal, daí no caso, de algumas especialidades, ou seja, eles foram divididos de acordo com a sua localidade. Nós temos os campos limpos, os sujos, nós temos de altitude, nós temos a ileia e nós temos também, pessoal, daí no caso, os meridionais. Bom, pessoal, os campos limpos, ele é característico principalmente por uma vegetação baixa e gramínea. Então, os limpos não têm muita dificuldade, né? Ou seja, não temos grande biodiversidade, né, nas áreas do campos limpos. Já nos campos sujos, pessoal, nós vamos ter também as gramíneas, as herbáceas e aí entra uma outra característica, que são os arbustos. Então, nós já temos umas áreas um pouco mais diversificadas, mas não se compara como é em outras localidades, como eu disse anterior. Nós temos também o campos de altitude, que são as áreas que estão localizadas nas paisagens rochosas, ou seja, naquelas grandes áreas de altitudes maior, principalmente a partir de 1.200, 1.400 metros. Alguns autores colocam um pouco menos, um pouco mais, mas na média vocês podem encontrar nas provas entre 1.200 e 1.400 metros de altitude. Já os campos de ileia, pessoal, aí ela fica caracterizada lá na região da Amazônia, como eu disse mesmo. Então, é uma formação mais rasteira, encontrada na Amazônia, que são áreas pelas inundáveis, principalmente na Amazônia Oriental. Então, daí no caso, essas áreas de campo ileia, ela fica lá nas terras firmes lá da Amazônia, né? Então, ela não tem uma característica, ou seja, terras firmes, né, pessoal? São áreas o quê? De ileia, são áreas o quê? Rasteiras, né? São áreas mais pobres. Mesmo nós temos a Amazônia, uma área de biodiversidade muito grande, tanto vegetal quanto animal, existe algumas áreas, sim, da Amazônia que nós temos uma área mais pobre, né? Podemos dizer, entre aspas, da biodiversidade, que daí, no caso, é o campus de ileia. Já os campos meridionais, pessoal, são extensas áreas que ficam lá no sul do Rio Grande do Sul. Então, são áreas propícias
propícias principalmente para a agropecuária, né? Ou seja, são aquelas áreas que nós temos grandes fazendas, grandes extensões, principalmente de gado, né? São áreas propícias para a produção agropecuária, perdão. Então, vocês podem ver que os campos ele é bem diferente das outras áreas que nós temos sobre o Brasil. São mais pobres, são mais simples em biodiversidade, em tanto quanto animal ou vegetal. Aqui eu vou trazer para vocês agora o campus, né, sua localização. Então, como mesmo eu disse, vários autores, eles acabam colocando, né, o campus aqui na região sul do Rio Grande do Sul. Olha só, vários mapas vocês podem estar fazendo, algumas pesquisas depois, ou vários livros didáticos, ou pré-vestibulares, ou quando vocês forem estudar nas universidades também, né? Principalmente na área da geologia, geografia, vocês vão ver, pessoal, que eles caracterizam principalmente sobre o sul do Rio Grande do Sul. Mas, como eu mesmo disse, existem algumas outras localizações. Aí, pessoal, vocês podem estar vendo que eu trago para vocês uma imagem como que é a região do campus, né? As suas principais vegetações. Vocês podem ver mesmo nesta figura que são áreas mais simples, não temos vegetações densas nessas áreas, são como se fosse um campo de futebol com muita grama, daí no caso, né, principalmente, né, que daí no caso, como eu disse, principalmente lá no Rio Grande do Sul, é utilizado para agropecuária. Tá bom? Então, ela é bem simples de ser entendido. Eu só preciso que vocês entendam, principalmente, as suas características, né? As suas 5 características, que é o campos limpos, os sujos, de altitude, ilhéia e os meridionais. E por último, na nossa aula de hoje, vamos falar sobre o mangue. Bom, pessoal, o mangue, vocês têm que lembrar que ele fica principalmente sobre o litoral brasileiro, né? Ou seja, ele fica lá da região do Amapá até Santa Catarina, todo o litoral brasileiro. Eu vou mostrar para vocês depois uma imagem, né, que mostra onde que está localizado o mangue, tá bom? Daqui a pouquinho eu já mostro para tirar toda a dúvida de vocês, a sua localização. Bom, o mangue está muito ameaçado de extinção. Teve um tempo atrás, o ano passado e no começo deste ano, algumas leis tentando retirar, né, o mangue da preservação ambiental. Porque o mangue, toda a região do mangue, ele é área de preservação ambiental. Ou seja, queriam explorar esta área. Lembrando que o mangue, a partir, daí no caso, dos caranguejos, muitas famílias se sobrevivem dos caranguejos para ter a sua renda, né, para estar se sobrevivendo, né? Então, o mangue, a vegetação do mangue, daí no caso, ela é predominante halófila, né, daí no caso. O que seria uma região halófila? São aquelas regiões que adaptam, né, as variações da água salgada, né, daí no caso principalmente do mar. E também são regiões pneumatófora, daí no caso, o que? Que respiram suas raízes aéreas, ou seja, as raízes, como nós conhecemos principalmente na área urbana, elas ficam o quê? Para baixo do solo, né? Ou seja, as raízes, faz de conta que aqui seja o solo, aqui nós temos a árvore, ou seja, as raízes ficam o quê? Abaixo do solo. Já lá no mangue, né, essas vegetações, elas ficam principalmente na área de cima do solo, porque aqui nós temos as áreas alagadas, né, ou conhecida também como as áreas de brejo, daí no caso, então essas raízes tem que ficar na área superior para elas conseguirem que se respirar, né? Olha lá, como eu coloquei, né? São aquelas que encontram acima das águas. Essas aqui são as principais características que eu trouxe para vocês, mas nós temos algumas outras lá na apostila, né? Ela é composta principalmente por peixes, ostras, mariscos, crustáceos, revelando-se como um ponto de elevada biodiversidade, por também servir de espaço para a reprodução
de algumas espécies de aves. Então é uma área muito importante, né? Tanto quanto é importante a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal Mato-Grossense, o mangue também ele é muito importante. Algumas aves, elas se sobrevivem graças ao mangue, né? Elas só sobrevivem naquelas áreas e se reproduzem naquelas áreas. E nós temos também, como eu mesmo disse, os caranguejos, no caso, eles também vivem naquelas áreas. Algumas famílias, elas se sobrevivem a partir da venda do caranguejo, né? E os caranguejos, como mesmo diz, eles se alimentam principalmente a partir das folhas e das raízes da árvore. Como as raízes, como mesmo expliquei, elas ficam acima, seja das áreas alagadas ou dos brejos, né? Então, os caranguejos, eles sobrevivem a partir dessa alimentação. O mangue, ele não é exclusivamente brasileiro, como eu mesmo coloquei, ele está presente também no continente africano, asiático e na Oceania também. Como eu mesmo falei para vocês que eu ia apresentar duas imagens, então aqui nós temos um mapa principalmente, aqui ó, nós temos esse verde que é a costa do litoral brasileiro, então o mangue ele está presente, né, em todas essas localidades principalmente. Existem algumas outras localidades, mas ele é muito particular. Então, ele é mais mapeado, os cientistas, os pesquisadores, os autores de livros, eles colocam principalmente sobre o litoral brasileiro. Como mesmo disse, ela precisa dessa junção das águas salgadas, né, que são a partir dos mares, dos oceanos. E depois eu trago para vocês uma figura, daí no caso, do mangue, né? Vocês já viram várias imagens, né? Vocês podem ver que aqui no fundo nós temos as raízes, olha só, não são troncos aqui no caso, são as raízes das árvores. Elas ficam o quê? Para fora, como mesmo disse, do solo ou para fora das áreas que são conhecidas como brejo também. Algumas pessoas, alguns autores, eles colocam isso pode aparecer na prova de vocês também. E aqui nós temos as áreas alagadas. Como mesmo disse, alguns animais, como por exemplo as aves, elas sobrevivem dessas localidades pela grande biodiversidade que nós temos nessas localizações. Então elas se reproduzem, elas encontram alimentos propícios para elas nessas localidades que é extremamente importante para o nosso país. Partindo para o resumo da nossa aula, né? Então a gente viu sobre o Pantanal Mato-Grossense hoje, nós vimos sobre o campus, nós vimos sobre o mangues também. Sobre o Pantanal Mato-Grossense, nós vimos que é um dos ecossistemas mais diversificados do Brasil, umas áreas mais importantes do Brasil. Não se confunda Pantanal Mato-Grossense com o Cerrado brasileiro, né? Existe uma diferença desde a sua localização, também pelo seu ecossistema. Então a gente viu que a vegetação ela é composta por grandes florestas densas, como também ficam os cerrados e também como os campos gramíneos, né? Então nós temos também, mesmo não sendo característico como campos, mas nós temos também áreas também gramíneas também lá no Pantanal Mato-Grossense. Lembre-se, são as áreas alagadas, tá bom? Os campos é um bioma característico pela presença da vegetação rasteira, herbácea, gramíneas e pequenos arbustos esparsos, com características diversas conforme a determinada região. No Brasil, esse bioma está presente em áreas descontinuidadas, né? Ou seja, áreas descontínuas. Mas nós falamos também que as áreas mais presentes estão lá na região sul do Rio Grande do Sul. O mangue, pessoal, a gente viu que é uma vegetação que é predominantemente halófila, que se adapta às variações da sal da água, então por isso que ele está presente sobre o litoral brasileiro. Também é uma vegetação pneumatófora. O que é? Aquelas árvores que respiram o que? Acima das águas do mar ou acima dos brejos, tá bom? Então não esqueça essas duas características sobre a região do mangue. E aqui eu trago uma pergunta, né, da Universidade Federal de Viçosa, que diz assim: a chegada das novas atividades econômicas, como a criação do caranguejo para o mercado, a geração de energia eólica e o turismo na comunidade Sítio Cumbé
município de Aracati, do estado do Ceará, resultou na destruição de um ecossistema local, com consequências socioambientais para a população ribeirinha, diminuindo assim a pesca e a coleta de mariscos. Assinale a alternativa correta que indica o ecossistema destruído. Aí ele colocou as alternativas: Caatinga, mangue, floresta de babaçu, recife de corais e campos. Então pause seu vídeo para vocês verem a resposta correta posteriormente. Então a resposta correta ela é o mangue. Por que eu já sei? No texto mesmo, vocês vão lendo os textos, vocês podem estar vendo que as características que é do mangue. Como, por exemplo, os mariscos. É muito característica dos mangues, pessoal. Então, a gente viu também coleta de mariscos, a pesca, a população ribeirinha. A gente viu também sobre a destruição do ecossistema, daí no caso. A gente viu várias características do caranguejo, criação do caranguejo está também predominante sobre o mangue. Então, a gente viu umas características. Toda vez que vocês forem fazer uma prova, quando eles trouxerem um texto, tenta analisar suas características. Por quê? Às vezes as respostas vão estar propriamente no texto. A caatinga pode ser? Não pode ser, pessoal. Por quê? Nós não temos caranguejos, também não temos coletas de mariscos. Florestas de babaçu? Não, babaçu também não pode ser, né? Uma floresta também muito particular. E também ele está pedindo no texto também característica de bioma. Se nós fôssemos ver as características de biomas, nós teríamos só 3 alternativas: Caatinga, o mangue ou a região dos campos. Campos, como mesmo eu falei, não é, né, pessoal? Por quê? É gramínea, vocês lembram principalmente. Então, nós não vamos ter a coleta de mariscos, não vamos ter o caranguejos também. E a Caatinga também nós não temos essas características. Então, a única que sobra é o mangue. Então, pessoal, na nossa próxima aula, o que nós vamos ver? Grandes formações vegetais do Brasil, ainda essa parte 2, ainda também. O que nós iremos estudar, pessoal? Os tipos de formações vegetais no Brasil, que é aquela parte que está lá na apostila de vocês, da unidade número 9, que nós não vemos ainda, né? Então, nós vamos voltar agora, nós vamos rever aquela parte, tá bom? E nós vamos fazer uns debates, ver as consequências, principalmente, o que está provocando também as queimadas nas florestas do Brasil, né? Ou seja, nós vamos ver a floresta amazônica, nós vamos ver o cerrado, nós vamos ver a Mata Atlântica, que são as principais áreas que sofrem com as queimadas do Brasil. Como é de costume, veja e reveja essa aula quantas vezes forem necessárias. Faça os exercícios na sala do CLES também. Faça os exercícios que está na apostila de vocês. Caso estiver dúvida, pessoal, vocês podem estar mandando mensagem para mim também. Eu deixo disponível meu e-mail e as minhas redes sociais. Não fiquem com dúvidas, tá bom? Mande para mim um feedback, está gostando ou não da aula também. Vocês podem estar entrando em contato e falando para mim o que precisa ser mudado também. Para mim, está ajudando vocês nessa caminhada até o vestibular e na sua aprovação. Bom, espero que todos continuem estudando, se cuidem e nós nos vemos na próxima aula. Abraço e até mais. Tchau, pessoal!